Fala, meus amigos corintianos, uma excelente terça-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Timão. Stabile é o novo presidente do Corinthians até o final da temporada de 2026, confirmadíssimo. Além disso, vamos ver como ele vai organizar a casa até o final do seu mandato e a preparação do Corinthians para o jogo desta quarta-feira pela Copa do Brasil contra a equipe do Atlético Paranaense lá em Curitiba. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias sobre essas informações e muito mais. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Corinthians, então, aqui no Sport Center. Aliás, o goleiro da seleção brasileira é o goleiro do Corinthians, Hugo Souza, entre os convocados. A Vitória Leite está conosco porque ontem o Parque São Jorge foi palco de mais uma disputa eleitoral no Corinthians. Dessa vez para, então, definir a permanência, Vitória, do Osmar Stabile até o final do ano que vem, certo? Certíssimo, Bruno. Bom dia, amigo. Um beijo para você, para os amigos do estúdio, também para o fã de esporte que nos acompanha. Uma noite que foi longa por aqui na frente do Parque São Jorge, principalmente, né, porque dezenas de torcedores apareceram aí protestando com relação a todas essas últimas polêmicas envolvendo transfer ban, também gastos pessoais em contas corporativas, né, cartões corporativos de antigos dirigentes e também um recado deixado para o novo, velho presidente, né? Porque Osmar Stabile já estava nesse cargo, vamos dizer, de forma interina, enquanto o impeachment do Augusto Melo de fato estava acontecendo. E aí, ontem, numa eleição indireta, ou seja, somente por membros do Conselho Deliberativo, ficou definido que Osmar Stabile vai seguir no cargo até o final de 2026. 199 dos 264 votos, teve Roque Cittadini e também André Castro como os outros dois concorrentes ali na disputa, né, pela presidência, mas realmente Osmar Stabile venceu com folga. Lili Nascimento acompanhou tudinho aqui de perto, conversou também com esses torcedores que estavam aqui do lado de fora, enfim, mas lá dentro quem falou foi Osmar Stabile, que segue na presidência do Corinthians e chega agora no Sport Center. O momento agora é de união, é de juntar todos, a situação, a oposição, pessoas que querem ajudar o Corinthians. Nós estamos passando por um momento difícil, todo mundo sabe disso, e que nós vamos sair dessa situação em breve. O passado, como eu disse, serve como base para a gente entender o presente e planejar o futuro. Nós falamos com o staff do Memphis e nós pedimos que a gente estabelecesse um prazo de pagamento, né? Um planejamento de pagamento. Então, o valor estabelecido lá era um valor alto naquele momento, não tinha um recurso para isso. Então, nós pedimos que a gente parcelasse. Conversei com ele, inclusive hoje, passei lá, bati um papo com ele assim rapidamente, mas ele está feliz, todo contente, se preparando. Perguntei como é que está a situação da recuperação dele. Ele falou, estou a todo vapor, fica tranquilo que nós estamos se recuperando. Algumas das parcelas de dívidas, né, que Osmar Stabile tem que resolver aí do Corinthians, tem todas as questões do transfer ban, enfim, que a gente já conhece. E aí, já que ele deu o gancho do Memphis, a gente lembra para falar que o Memphis é dúvida para o jogo contra o Atlético Paranaense da Copa do Brasil nessa quarta-feira. Lili Nascimento também vai estar lá acompanhando e trazendo tudo aqui para o fã de esporte. É um dos jogadores que podem ser desfalques para o técnico Dorival Júnior, né? São 5 jogadores no total, Ranieri suspenso e mais 4 jogadores no departamento médico. A gente lembra que Yuri Alberto, André Carrilho, José Martínez e Hugo são esses jogadores então que estão definitivamente fora do jogo 1 contra o Atlético Paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil. Bruno. Boa, Vitória. Eu ia cobrar a Vitória que o Corinthians não tinha soltado aqui a notinha de parabéns. Corinthians, e para falar de Corinthians, a gente vai ter que desmembrar os assuntos. Vou trazer o Plácido Berci, que já está lá em Curitiba. Primeiro, meu amigo, bem-vindo ao Tal 1. Vamos falar da parte política importante no cenário político do Corinthians, porque ontem o Conselho Deliberativo votou pela permanência de Osmar Stabile, que estava no comando como presidente interino, para esse mandato tampão até o final de 2026, né, amigo? É isso. Boa tarde, Joana. Boa tarde quem está com a gente aqui no Taon. Definido nesse capítulo político do Corinthians que vinha se arrastando desde o dia 26 de maio, quando Augusto Melo foi afastado pela primeira vez do cargo e Osmar Stabile assumiu interinamente. Depois, no dia 9 de agosto, houve uma votação definitiva sobre o impeachment ou não do Augusto Melo, que acabou sacramentando a saída do Augusto. E aí ontem
uma votação para definir o novo presidente do Corinthians com mandato até o fim de 2026, uma votação que aconteceu no Salão Nobre do Parque São Jorge, apenas com conselheiros do clube. Foram 265 votos, o Osmar Stabile teve 199 votos, Antônio Roque Cittadini 50 e André Castro 14, teve um outro voto branco. E aí, com isso, Osmar Stabile assume agora de maneira definitiva, não só de maneira interina, a presidência do Corinthians. Então, a expectativa do torcedor é de que agora esses problemas administrativos do Corinthians se resolvam por um período, né? E o Osmar Stabile, logo depois de ter sido eleito, já deu uma entrevista, falou ali com a imprensa e tocou em alguns temas importantes. Por exemplo, garantiu a permanência do Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol do Corinthians, disse que não pretende colocar uma função estatutária ali nessa posição da direção executiva do futebol. O Fabinho Soldado, que é um cara muito bem visto internamente pelo trabalho que vem fazendo desde que chegou ao clube. E o Osmar Stabile também disse que já tem 3 grupos de investidores interessados no naming rights do estádio do Corinthians lá em Itaquera desde 2020. Uma empresa do ramo farmacêutico coloca ali seu nome no estádio, só que segundo o Osmar Stabile, esse investimento feito por essa empresa está defasado e que a partir de setembro abre um precedente ali para uma multa rescisória no valor de 50 milhões de reais e que teriam 3 grupos de investidores interessados em fazer esse investimento para rescindir o contrato, né, para conseguir pegar esse contrato publicitário e também fazer um aporte já de investimento maior do que os números atuais do Corinthians. Então, Osmar Stabile já chegando agora oficialmente nessa função, com notícias que vão dar o que falar provavelmente nos próximos meses corintianos. E aí, com esse cenário político agora aparentemente resolvido, o Corinthians vai vir aqui para Curitiba, só que isso é assunto para daqui a pouco e aí a gente fala sobre esse confronto contra o Atlético Paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil. Volto com você aí, Joana. Combinado, Plácio. Daqui a pouquinho você volta para falar de bola. Lembrando, então, que além de Osmar Stabile, né, os conselheiros votaram também pelo Leonardo Pantaleão, se torna o vice. Então, ele assume uma cadeira no Conselho Deliberativo do Corinthians e também assume a cadeira, né, como presidente da Comissão de Ética do Corinthians. Essa parte também era bem importante dentro do que foi decidido ontem à noite, né, politicamente no Corinthians. Política do Corinthians, hora de falar de campo e bola. Vou trazer o Plácido Berce novamente, que está lá em Curitiba. E o Corinthians sem descanso, né, meu amigo? Jogou no Rio de Janeiro, conquistou uma bela vitória fora de casa contra o Vasco, se apresentou ontem, a preparação já começou. Treino hoje, provavelmente o único, né? E o Dorival ainda com os mesmos desfalques. Ou será que existe a chance do Depay aparecer ali como relacionado para o jogo? Pois é, Jojo, existe sim. O Corinthians treinou agora de manhã em São Paulo, tá agora nos preparativos, né, para essa viagem aqui para Curitiba. Chega hoje à noite, inclusive no hotel que a gente está hospedado. Vamos ter esse contato próximo com a delegação corintiana. O pessoal vai pegar uma friaca quando chegar aqui, porque realmente está muito frio. E existe a possibilidade, sim, do Memphis Depay vir para esse jogo decisivo. Ele sentiu uma lesão na coxa direita no segundo jogo contra o Palmeiras, nas oitavas de final, no dia 6 de agosto, ou seja, há 20 dias. Só que a evolução dele foi bastante surpreendente. Na sexta-feira passada, ele voltou a treinar com bola. No fim de semana, chegou a postar nas redes sociais uma foto dizendo: voltei, de volta. Então isso gerou muita expectativa realmente no torcedor corintiano, e a expectativa é de que o Memphis Depay esteja pelo menos relacionado, né? Não sabemos se ele vai começar jogando, e aí não saberíamos quem sairia do time para a entrada do Memphis Depay. Kaique ou Guinegão, 2 jovens jogadores que estão muito badalados nesse momento, estão tendo chances com o Dorival Júnior. A tendência é que, se o Memphis Depay começar jogando, o Kaique sai, até pelas características de jogo. O Guinegão seria mantido como centroavante da equipe. O Guinegão fez 2 gols, né, nos 2 últimos jogos do Campeonato Brasileiro, e inclusive recebeu já uma proposta de extensão de contrato com o clube por 5 temporadas. O contrato do Guinegão, jovem de 18 anos, vai até o meio de 2027, seria estendido por mais 5 temporadas. Apesar da possibilidade da volta do Memphis Depay, o Corinthians tem alguns desfalques importantes para esse jogo. O Yuri Alberto ainda não voltou, né, de lesão. O Raniel está suspenso pelo 3º amarelo. Carrijo e José Martínez também machucados. Então o Dorival, mesmo com o Depay de volta, vai ter que quebrar um pouquinho a cabeça para esse jogo importante na fria Curitiba, Joana. Com certeza, como ele tem feito nas últimas rodadas, né, meu amigo? Cada hora vai para o departamento médico, então situação difícil para o Dorival. Muito bom trabalho para você, meu amigo, estaremos acompanhando. Com certeza você vai estar de volta no Taon amanhã para falar. Ele parece que
ele não tinha nada a ver com a turma do Augusto Melo, ele era o vice do Augusto Melo, mas enfim, vai cumprir esse mandato tampão. Teve outro trecho que ele fala, não, a gente vai resolver a questão do transfer ban, porque precisamos reforçar o time e tal. Nada de economizar, Festa. Essa última fala, só para todo mundo entender, foi a última pergunta do presidente da Gaviões, pegou o microfone dizendo que o torcedor não quer membros da Renovação e Transparência de novo em qualquer cargo grande do poder e tal, e aí ele fala sobre esse figurinha carimbada, não participarão. O presidente da Gaviões participou da entrevista coletiva. Os líderes das organizadas ficaram na sala e na última fala ali, pegaram o microfone e tal, e aí ele falou sobre esse tema ao presidente da Gaviões, inclusive, tá claramente, a torcida não aceita que nenhum... E quando ele fala figurinha carimbada, ele tá dizendo Andrés, Duílio, enfim, os caras mais conhecidos, e ele alerta de que como foram 16 anos de uma dinastia, quase ninguém não fez parte em algum momento daquela situação. Certo. Então, de 265 votos, ele teve 199, uma pontuação grande até, né? Um número de votos grande. Ele está eleito para 1 ano e 3 meses. O torcedor espera, eu também espero que ele faça as coisas do jeito dele. E ele fala, inclusive, na penúltima resposta, o quanto é difícil num clube social. Ele falou, a gente tem que quebrar paradigmas, a gente tem que quebrar barreiras. Porque é uma encheção de saco enorme dentro de um clube social, aquelas, faz isso, contrata ali, assina isso, libera isso. E, claramente, ele sabe como é. E ele disse, eu vou fazer do meu jeito, eu preciso da ajuda de vocês, eu vou contar se a injeção de saco estiver acontecendo, eu vou explanar tudo isso, eu vou falar pro torcedor, vou falar da imprensa, eu preciso da imprensa, eu preciso do torcedor para me ajudar. Porque ele sabe que vem uma encheção de saco enorme daqui para frente. Eu quero o cargo disso, eu quero daquilo, e ele diz que não vai fazer nada disso e que vai tomar as rédeas e vai, nesse 1 ano e 3 meses, fazer o que tem que ser feito. Disse também que o Corinthians negocia, já tem 3 propostas de name rights, eu imagino que de Bet, se não for as 3, 2 de Bet, para tirar a atual parceira do estádio, do name rights. A multa agora em setembro cai só para 50 milhões, é uma multa muito baixa do que se faz hoje no mundo do futebol. E o Corinthians ele diz que tem propostas na mesa, e aí a proposta até de valores que quitariam já a dívida do estádio. Certamente é papo de 700, 1 milhão, imagino 1 bilhão, já que o Mercado Livre, por exemplo, está pagando isso para o Pacaembu, um estádio que é muito menos falado do que o estádio do Corinthians, que o nome Neoquímica Arena virou um nome bastante conhecido e tudo mais. Então as propostas devem ser altas, a multa cai agora em setembro para 50 milhões, então eu estou imaginando que sim, isso pode ser uma injeção de dinheiro muito grande que o clube possa ter naquilo que o Massa falou, que tem muito dinheiro voando por aí, tem muita receita nova, e essa é uma delas. Falou do Fabinho, disse que a princípio não terá o diretor estatutário de futebol no departamento de futebol profissional, só meteu um a princípio, então, ou seja, não fechou a porta para um diretor estatutário. Disse também que o Corinthians tem que ter esse lance do transfer ban pré-resolvido. Aliás, ele revelou que com a multa, com juros, o Félix Torres não é 34, como estava todo mundo imaginando, é 41 milhões que o Corinthians tem que pagar para o Santos Laguna, 41. Já tinha pagado 10, porque deu aquele à vista, 2 de dólares, 10 milhões. Com 41, sim, o Félix Torres custou 51 milhões de reais. E o Corinthians agora tendo que pagar 41 para tirar o transfer ban. E ele já alertou todo mundo. Aquilo que eu faço aqui no programa há tempos, ele falou ontem. Tem os outros casos de Rojas, de Tadieres, de Maicon. A FIFA, o montante FIFA que o Corinthians, inclusive, está tentando se antecipar, já conversando com o Tadieres e tal, é 120 pau. 120 milhões de FIFA. Fora as dívidas nacionais, com os Cuiabá da vida, com os ex-jogadores, tudo que está lá na CBF, naquele órgão da CBF. E ele diz que o clube está ciente disso, de que está já conversando, inclusive, com esses credores para poder nem virar transfer ban. Conversa com o Tadieres, já paga alguma coisa para o Tadieres dá uma acalmada e tudo mais, e tentando resolver isso.
tem jogadores sim conversados, que o Corinthians está próximo. Aliás, o Corinthians perdeu um colombiano para o Vasco agora, porque o empresário do colombiano disse, eu não vou esperar mais, vocês estão com esse transfer ban, eu tenho que resolver a vida do meu jogador, falta 5 dias para fechar a janela, e colocou ele no Vasco, esqueci o nome dele, parece ser bom jogador, e o Corinthians perde essa disputa. Tem mais 1 ou 2 nomes engatilhados, de novo, jogadores que são um empréstimo ou livres no mercado, mais ou menos que o São Paulo está conseguindo fazer, não tem dinheiro para contratar direito econômico, e a situação é essa, a janela falta poucos dias para fechar, o Fabinho de mão atada, não tem muito o que ele fazer, porque ele está conversado com os jogadores, está conversado com os empresários, mas os caras ligam e falam, e aí, não vai resolver? Isso não vai sair nunca? E o Corinthians está tentando, pediu ajuda da FIFA, porque as propostas que estão sendo feitas do Santos Laguna não está aceitando. Primeiro era 50% à vista, parcelando o resto, 70% à vista, parcelando o resto, e o Corinthians agora entrou com um pedido para a FIFA, para que a FIFA possa ajudá-lo de alguma maneira a falar, Santos Laguna, eles estão oferecendo já uma boa parte da quitação, seja um pouco mais maleável, e estão aguardando essa resposta tanto do Santos Laguna quanto da FIFA. Corinthians que embarca daqui a pouco para Curitiba, com a expectativa do Memphis, ao menos ir para a delegação, ficar alguns minutos, jogar alguns minutos no banco, mesmo sendo sintético, mas ele está recuperado, ele gravou um vídeo no final de semana treinando, estou de volta, então ele viajaria, ganharia alguns minutos, domingo tem o derby, de novo ganharia alguns minutos ou até titular para poder ir para a data FIFA e disputar a data FIFA pela seleção da Holanda. Mas os desfalques estão aí. Ranieri amanhã está suspenso, pouca gente lembra. Martínez fora, cirurgia. Carrilho cirurgia, Yuri cirurgia. Enfim, o Corinthians amanhã joga sem 5 de novo e no derby sem 4 ou 5 de novo. E na volta anteciparam para quarta-feira. Isso. E aí a volta, a CBF antecipou Bolívia, antecipou Corinthians e Atlético Paranaense para o dia 10. O jogo era 11. Só que o Brasil está lá em El Alto, na Bolívia. E o Hugo Souza vai estar lá. Então não se sabe que o... Dispensa o Souza. Então, é o terceiro goleiro. Então, e aí vai ferra muito com ele. Parece que um dia é pouco, mas não é pouco. E o Memphis pode estar na Europa. E o Memphis pode estar na Europa. Então o jogo não é mais dia 11, é dia 10. E o Hugo vai estar na Bolívia dia 9 à noite. A não ser que frete um avião, coloque ele no avião, ele chegue à tarde, vai direto pro CT, do CT pro estádio para jogar com o Atlético. Mas esse um dia vai fazer muita diferença com essa antecipação a pedido de televisão e tudo mais da Copa do Brasil, a volta contra o Atlético Paranaense. Vou trazer aqui agora mais algumas informações da equipe do Atlético Paranaense, que é o próximo adversário do Corinthians pelas quartas de finais da Copa do Brasil. Estou trazendo aqui a classificação atualizada do Atlético Paranaense na Série B do Campeonato Brasileiro. Como podemos ver, a equipe não vem fazendo uma boa campanha, está na 12ª colocação da Série B. Em 23 jogos disputados, somou 30 pontos. Está a 6 pontos do primeiro time do G4 e está também a 6 pontos do primeiro time, que é rebaixado para a 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 4 partidas da equipe do Atlético Paranaense. 3 foram pela Série B e 1 pela Copa do Brasil. Essa da Copa do Brasil foi que venceram o São Paulo na sua casa, venceram na disputa por pênaltis e acabou se classificando para as quartas de finais. Já na Série B, vem de uma vitória neste final de semana contra a equipe do CRB, jogando fora de casa. Anteriormente a isso, teve um empate e uma derrota. Mas é uma equipe que não vem muito bem, possivelmente está mais focada em pontuar mais na Série B, para quem sabe subir para a primeira divisão, do que quem sabe focar no título da Copa do Brasil. Estou trazendo aqui agora um recorte das últimas 5 partidas entre Atlético Paranaense e Corinthians. São 3 vitórias do Corinthians, uma do Atlético Paranaense na temporada de 2023 e um empate. Enfim, o Corinthians tem totais chances de sair vencedor e de conseguir a classificação. Lógico, esse primeiro jogo lá em Curitiba é um pouco mais difícil, gramado sintético. Vamos ver se Garro vai ser titular da equipe, porque é um campo diferente. Pode piorar a questão do joelho do jogador. Memphis Depay está voltando, vamos ver se ele vai ser titular nessa partida ou se vai entrar no decorrer do jogo. Mas enfim, o Corinthians tem totais chances de trazer um bom resultado para decidir na próxima semana na Neoquímica Arena diante da Fiel. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!